E aí, tudo bem? Vamos dar início à nossa 12ª aula do curso de EMERIC. Nessa aula, nós vamos fazer a cópia do croquis da estrutura do pavimento tipo 1 para o pavimento térreo e falar um pouco sobre o que precisa ser feito, o que você tem que tomar cuidado, enfim, dar algumas dicas para vocês nessa etapa de projeto. Eu me chamo Rafael Lima, sou engenheiro civil da Pilar Projeto de Construção, empresa especializada em projetos de engenharia, e também sou professor convidado da Universidade Federal do Tocantins. Sem enrolar muito, vamos para a aula, vamos aqui para o software do ponto onde a gente parou na última aula. Bom, só para relembrar um pouquinho, na última aula a gente fez a correção das cargas das vigas laterais, as quais a gente não tinha feito durante a etapa de lançamento das cargas sobre parede, das cargas sobre vigas, cargas de parede, e também lançamos a laje, que serve como cobertura à entrada no pavimento térreo. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer o lançamento dessa estrutura no pavimento térreo. Bom, primeiro vamos começar um pouquinho aqui que é importante a gente falar sobre isso. Nesse projeto em questão, a gente está trabalhando com uma planta tipo, seja no primeiro andar, no segundo, no terceiro, como também no pavimento térreo. Grande parte da estrutura do pavimento térreo, da arquitetura, é similar aos demais pavimentos. Então, a gente pode sim só efetuar essa cópia simples e aí tratar dos dados, verificar o que precisa ser alterado. Basicamente, a gente faz isso quando a gente tem essa situação de semelhança entre os pavimentos. No caso de um sobrado, por exemplo, o que a gente costuma fazer é puxar os pilares. O que eu costumo fazer, praticar, é fazer o lançamento do primeiro andar, das vigas de piso do primeiro andar, e aí a gente leva os pilares para o pavimento térreo para que a gente tenha essa noção da posição dos pilares. E aí conferimos, se não tem nenhum pilar no interior de algum ambiente, se não tem algum pilar que a gente precisa remanejar, trocar de lado, inverter a posição, enfim, é importante que a gente faça esse tratamento. Aqui nesse projeto em questão a gente não vai ter tanto esse problema, porque como a gente comentou, são plantas semelhantes entre os andares. Então, como a gente faz essa cópia? Muito simples, a gente vem na aba de edificação, aqui no pavimento tipo 1, a gente clica com o botão direito do mouse. Vai abrir o menu e aí a gente já tem o comando aqui, copiar croquis. Clicando no comando, ela abre o menu de auxílio. Então, o menu é muito simples, muito autoexplicativo. Primeiro, o pavimento de origem, aqui no nosso caso é o pavimento tipo 1 mesmo, porque foi onde a gente efetuou o lançamento da estrutura, e aí a gente quer lançar essa estrutura para o pavimento térreo. Rafael, eu já poderia copiar esse croquis para todos os pavimentos? Sim, já poderia. Mas como a gente vai efetuar a cópia do croquis, vai lançar a escada, e depois vai ter que copiar a escada também, porque ela ainda não foi lançada, a gente economiza esse trabalho, digamos assim, lançando apenas para o térreo e depois copiando aos demais. Uma vez que se copiar agora, no futuro ia ter que copiar novamente e ia sobrepor. Então, a gente precisa, nesse momento, copiar apenas para o pavimento térreo. Caso precise copiar para mais de um pavimento, é só selecionar a quantidade de pavimentos que quiser. E aí essa seleção aqui é clicar e arrastar já faz, com o uso do Shift, do Ctrl, enfim, é uma seleção padrão. Então, no nosso caso, a gente quer copiar para o pavimento térreo e queremos copiar toda a estrutura. O que isso quer dizer? Que vão levar tanto os pilares, quanto as vigas, quanto as lajes. Então, ela vai copiar tudo. A gente vai desmarcar a cópia de elementos gráficos do desenho, porque a gente já lançou a arquitetura do térreo lá nas primeiras aulas ainda. Então, desmarcado essas duas opções, podemos clicar em OK. Clicando em OK, quando a gente vir no croquis do pavimento térreo, a gente vai perceber que a estrutura já foi lançada. O que fazemos agora? É importante agora a gente conferir as informações e, como a gente comentou, trocar o que precisar ser trocado. Aqui no primeiro momento, de cara, a gente já sabe que pode excluir essa L18 aqui. Essa laje ela vinha para dar apoio
para se servir de cobertura à entrada da edificação, mas aqui no térreo ela não tem essa necessidade. Então a gente pode apenas selecionar a laje e apertar Delete. É importante que a gente exclua também os nós, una novamente as vigas. E aí, para excluir os nós, você pode tanto selecionar os mesmos e apertar Delete, ou vir aqui na aba de barras e nós, a gente tem o comando remover nós. Clicando sobre o comando e selecionando os mesmos, vai apagar. Vocês percebem que apagou porque os trechos da viga sumiram, se tornou uma viga contínua no lançamento aqui novamente. Bom, geralmente nessa etapa de projeto é comum que a gente revise as cargas de parede, mas na nossa questão aqui, como a gente simplificou isso aqui, a gente sabe que todos os pés direitos são iguais, seja o pé direito entre terra e pavimento 1, o primeiro andar e o segundo andar, enfim, todos os pés direitos são iguais. Então, a gente tem as mesmas cargas de parede, que a gente colocou aqui no caso de 260, se eu não me engano, né? Tendo as mesmas cargas de parede, a gente não precisa alterar isso aqui. Quando é preciso ficar atento com isso aqui? Em algumas situações, como a gente já comentou, quando se tem a troca de arquitetura, quando se tem um pé direito duplo na área da sala de um sobrado, que é uma situação bem comum para projetos residenciais, então a gente tem que vir aqui no pavimento térreo e tratar os dados de cargas de parede sobre vias. Como no nosso caso não precisa, a gente não vai fazer, mas caso precisasse, não tem segredo nenhum, segue tudo que a gente já aprendeu na etapa de lançamento de cargas. O que fazer aqui então, nesse lançamento do pavimento térreo, só falta transformar esses pilares em pilares de fundação. Como fazer isso? Na aba de lançamento, pilares, a gente tem o comando converter em pilares de fundação. Como a gente já sempre fala em todos os vídeos, no Eberic V8 você também tem esse comando. Lá na aba dos elementos, pilares, tem converter em fundação, converter em pilar de fundação. Talvez o nome mude um pouquinho, mas o comando é o mesmo. Então a gente tem aqui converter em pilares de fundação. Selecionou o comando, pode selecionar toda a edificação. Abriu a caixa de seleção, clicou, percebe que todos os pilares vão ficar em amarelo e aí você confirma apertando o Enter. Aqui no nosso caso, vamos lançar um bloco e aí a gente tem aqui os dados de configuração das alturas. No momento aqui, a altura de arranque e a profundidade desse bloco, a gente pode deixar aqui em 0, para que a gente observe lá no 3D e depois mude para vocês saberem essa diferença. Então vamos deixar aqui a altura da barra em 150 mesmo, apoio engastado e a altura do arranque em 0. Clicando OK, vocês percebem que já apareceu uma representação aqui pontilhada em torno dos pilares. E aí você pode, a partir desse momento que você fez a cópia do croquis do pavimento tipo 1 para o pavimento térreo, você já consegue começar a enxergar a sua edificação tridimensional. Bem no canto superior aqui, a gente tem o comando pórtico 3D, ou então na aba de estrutura, a gente tem aqui o pórtico 3D. Clicando no comando, ele vai abrir a estrutura tridimensionalmente. Vocês lembram que agora, quando a gente configurou, transformou em pilares de fundação, nós deixamos a altura de arranque em 0. Então, ele fez com que o topo do bloco se alinhasse com o nível 0 da edificação, com o nível 0 da baldrame, do pavimento térreo, no caso. Aqui a gente pode tanto deixar dessa maneira, porque mais para frente eu quero ir um pouco mais a fundo apenas nesse assunto de fundação. Não cabe a gente aprofundar agora, uma vez que eu quero ensinar vocês primeiro a utilizar o software como um todo. Vamos deixar aqui nesse momento em 0, como falei, no momento de análise a gente aprofunda um pouco o bloco ou não. E o que é importante aqui? Já é bom você já começar a identificar tridimensionalmente sua estrutura, porque você já começa a ter uma ideia do que está projetando. Como falado, a gente excluiu a L18 lá, a laje 18, do pavimento térreo. Então já dá para conferir aqui, ó, no pavimento tipo 1 a gente tem a laje,
no pavimento térreo não tem. E aqui já percebe essa abertura de laje, que é o espaço para o posicionamento da escada. Então, nessa aula, a gente quis copiar o croquis do pavimento tipo 1 para o pavimento térreo. Nas próximas aulas, a gente vai efetuar o lançamento da escada de acidificação. A escada aqui, em formato de U, nós vamos estar efetuando esse lançamento. Eu vou dar algumas dicas, porque a escada costuma ser uma etapa de projeto, que quando a gente está iniciando, se tem muitas dúvidas, comete muitos erros, então eu vou estar junto com vocês e vou trazer algumas dicas de como lançar, quais linhas selecionar, enfim, qual o melhor passo a passo para que vocês tenham uma produtividade melhor quando estiverem trabalhando. Mas é isso, eu queria te pedir para não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar nossas notificações para que você não perca nenhum dos vídeos que nós estamos lançando. A gente está lançando o curso de EBERIC completo e se você ainda não viu, a gente também está lançando uma série de vídeos que estamos chamando do projeto à obra, onde a gente está trazendo toda a realidade da engenharia, a realidade do nosso escritório, com alguns projetos, com algumas obras, com alguns serviços reais que a gente executou dentro do nosso escritório. Mas é isso, forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.